Pessoal, hoje, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre membrana plasmática, certo? Vamos conhecer a estrutura da membrana plasmática e os transportes que acontecem por meio desse envoltório celular. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma membrana que vai limitar a célula, é ela que limita o espaço intracelular do meio extracelular, e ela é constituída basicamente por duas camadas fosfolipídicas. Vamos visualizar isso aqui numa imagem, olha só. Fosfolipídios. Os fósforos, os íons fósforos, são representados por essas bolinhas, certo? E essas estruturas em vermelho, essas linhas em vermelho, seriam os lipídios, gordura, exatamente. Então, essa camada seria a camada superior, certo? A que está em contato com o meio externo da célula. E essa aqui seria a camada inferior, a que está em contato com o meio intracelular, tá? Então, dá para ver direitinho aqui a dupla camada fosfolipídica. E essas estruturas aqui, professor, o que é isso? São proteínas. Proteínas que estão ali incrustadas na dupla camada fosfolipídica, ok? Olha só, em algumas células, principalmente células animais e também de alguns protozoários, pode estar incrustado ali, junto com a membrana plasmática, uma casquinha, que a gente chama de casca, né? Chamada glicocálice, que significa casca de açúcar, casca que é formada por um tipo de carboidrato. É uma malha, né, feita de moléculas de glicose que vai estar aí revestindo, que vai estar em torno aí da membrana plasmática, tá? Então, isso daqui seria o glicocálice. Bom, conhecido aí, então, a estrutura da membrana plasmática, vamos ver algumas funções dessa membrana. A primeira a gente já falou, ela limita a célula. Já a segunda função, a gente colocou, olha só, tá em negrito aí, que é a permeabilidade seletiva. Ou seja, a membrana plasmática, ela é quem vai determinar as substâncias que entram ou saem das células. Algumas substâncias precisam entrar, como, por exemplo, substâncias orgânicas, que vão ser importantes lá para o metabolismo da célula, e algumas substâncias precisam sair, como, por exemplo, substâncias tóxicas. O nosso suor, por exemplo, sai de onde? Sai das nossas células, né? E essa entrada e saída de substância, elas podem acontecer gastando ou não energia. Quando as substâncias entram ou saem da célula sem haver gasto de energia, a gente chama isso de transporte passivo. Quando a substância, uma determinada substância, entra na célula, mas a célula precisa ali ter um certo movimento, precisa gastar energia para a entrada dessa substância, a gente chama isso de transporte ativo. Conhecido aí, então, a diferença entre transporte passivo e ativo, vamos falar um pouquinho dos transportes passivos. Começando com a difusão simples. O que seria difusão? Difusão significa espalhar. Quando uma coisa está muito concentrada só de um lado, ela tende a se espalhar. O ato de se espalhar é uma difusão, tá? Então, a difusão, o conceito é a saída de certas substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, olha só, poderia ser um alvéolo pulmonar, essa célula, onde a gente tem o gás oxigênio em maior concentração no meio externo, ele vai passar para o meio interno, ou seja, passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Já o gás carbônico, olha só, tem muito gás carbônico no meio intracelular. Então, ele vai passar para o meio extracelular, tá? Então, difusão é isso. Passagem de uma determinada substância do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo?
A difusão, ela pode também ter a ajuda de algumas substâncias. Lembram daquelas proteínas que ficam incrustadas na dupla camada fosfolipídicas? Pois é. Essas proteínas, elas podem ser chamadas de proteínas carregadoras. O que elas fazem? Elas facilitam a entrada de substâncias, moléculas maiores, que precisam entrar dentro da célula, como por exemplo glicoses. Glicose é uma molécula grande que não passaria aqui na camada fosfolipídica. Então, a proteína engloba essa substância e ela vai ser passada no interior dessa proteína. Então, nesse caso aí, é chamado de difusão facilitada. Facilitada por quê? Porque a proteína facilita a entrada de uma determinada substância. Bom, agora a gente vai falar sobre osmose. A osmose, a gente consegue visualizar esse processo acontecendo até mesmo na nossa cozinha, em alguns alimentos. Quando, por exemplo, a gente tempera a salada. A gente tempera a salada no almoço e, deixado por algum tempo lá na geladeira, a gente percebe um acúmulo de água fora ali, né, dos vegetais. Por que isso acontece? Porque, gente, olha só, nesse caso da osmose, é a água que vai ter o movimento. É o movimento da água. A água ela vai sair do meio menos concentrado, que a gente chama de hipotônico, e vai passar para o meio mais concentrado, para o meio hipertônico, certo? Então, imaginem aqui, olha só. Aqui a gente tem uma vasilha com água e ela está dividida aqui por uma membrana semipermeável, que poderia simular a membrana plasmática. Desse lado aqui é um meio que tem maior concentração, tem muitos sais aqui dissolvidos. E esse lado aqui é um meio que tem menor concentração, tem menor quantidade de sais. É uma solução menos concentrada. O que vai acontecer? A água ela vai sair do meio hipotônico e vai passar para o meio hipertônico, certo? Até igualarem as concentrações. Então, a gente vai visivelmente ver a água abaixando o nível desse lado de cá e vindo para o lado de cá até as duas concentrações ficarem iguais, até os dois meios ficarem isotônicos, que é quando os dois meios ficam iguais. Certinho? Então, gente, esses são os transportes passivos, aqueles que a célula não gasta energia para substâncias entrarem ou saírem através da membrana plasmática. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai conversar também sobre os transportes ativos. Até mais! Vamos agora falar dos transportes ativos, ok? Transporte ativo, então, só relembrando, é aquele tipo de transporte que acontece por meio da membrana plasmática, certo? Onde a célula precisa gastar energia. Gastando energia para essas substâncias entrarem ou saírem de dentro da célula. Então, nós temos aqui alguns exemplos de transporte ativo. A bomba de sódio e potássio e substâncias que entram na célula, fagocitose, pinocitose e substâncias que saem da célula por meio de gasto de energia, que seria a exocitose. Vamos falar primeiro da bomba de sódio e potássio. Professora, bomba de sódio e potássio? Sim. O que é isso? Olha só. A bomba de sódio e potássio, ela acontece quando ocorre um fluxo de substâncias, de nutrientes, contra o gradiente de concentração. Lembra que na aula anterior eu disse para vocês que quando num determinado meio tem maior concentração de uma substância, ela tende a se espalhar, a ir para o meio que tem menor concentração dessa substância? Pois é. Aqui, gente, esse fluxo ele tende a não acontecer. Vai acontecer, olha só, aqui nessa célula, que no interior dela, a célula precisa de potássio. O potássio é importante para o metabolismo celular. Então, esse meio intracelular vai estar cheio de potássio.
E o potássio, ele, né, vai tentar sair ali para ir para um meio menos concentrado. No momento em que ele tende a sair, a proteína, ó, bum, faz com que o potássio volte para dentro da célula. Não pode sair daí dentro não, cara, fica aí dentro, certo? Então, para isso acontecer, a célula está gastando energia. Já o sódio que está aqui no meio externo, muita concentração de sódio no meio externo, ele quer entrar, porque lá dentro tem pouco sódio, né? A tendência é ele querer entrar. Na hora que ele vai entrar esse sódio, esses íons sódios tentam entrar, a proteína, bum, para fora, certo? Então, está indo ó, contra os gradientes de concentração. E ir contra, esse fluxo indo contra o gradiente de concentração, tem gasto de energia, então é transporte ativo. Certinho, galera? Olha só, os demais transportes ativos são bem tranquilos. A gente vai falar de entrada de substâncias da célula por meio de englobamentos. Quando a célula, olha só, aqui ela está se movimentando em forma de falsos pés. A célula se movimenta formando os pseudópodes, falsos pés, e engloba uma substância sólida. Uma bactéria, por exemplo, se esse aqui for um macrófago faz isso, engloba uma bactéria. O nome disso é fagocitose. Fagocitose, anotem aí, englobamento de partículas sólidas. Já quando a célula engloba uma substância líquida, a gente tem aí a pinocitose. Mas notem que nos dois casos, ela precisou se movimentar, criar os falsos pés. Então, se ela movimentou, ela precisou gastar energia. Por isso que é transporte ativo. Certinho? Bom, pessoal, até aí é transporte ativo. Vocês vão estudar e vão tirar as dúvidas lá no nosso link lá no Biologicando com a tia Jael e o tio Juliano, tá bom? Curtam a nossa aula, compartilhem, dê likes. E eu quero ver todo mundo, ó, biologicando com a gente. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.